Olá para você que acompanha o SBT Notícias pela internet. Agências bancárias de Manaus voltaram às atividades hoje pela manhã. A decisão foi tomada nesta quarta-feira, depois de um acordo firmado com os empresários. Seu Jackson veio da comunidade Costa do Catalão, em Iranduba. E depois de 3 tentativas só esta semana, finalmente vai conseguir retirar o dinheiro. A gente vem de longe, né? E hoje eu espero que já esteja funcionando, né? Igual a ele, cedo muita gente já estava na fila. É que os serviços ficaram acumulados e agora o atendimento pode demorar mais. Eu vim cedo porque eu tenho que ir no Herreiro negociar uma dívida que eu tenho no banco e para cancelar um cartão de crédito meu que eu estou entrando numa nova empresa do Distrito Industrial, para mim tentar agilizar hoje, já que eles estão voltando hoje, né? E os serviços normais, a atividade. Veio cedinho para evitar fila? Isso, mas como você vê ainda parece que não valeu a pena, né? Durante a greve, 60% das agências fecharam e reabriram depois de 9 dias. Os bancários aprovaram em Assembleia Geral, na noite dessa quarta-feira, um reajuste salarial de 7,5%, o que representa um aumento real de 2%. Mesmo esse reajuste sendo bem maior do que foi no ano passado, alguns bancários ainda analisam a proposta. Hoje, apenas parte dos servidores do Banco da Amazônia voltou ao trabalho. A previsão é que ainda amanhã 100% das atividades sejam normalizadas. Mas enquanto uns retomam as atividades, outros continuam de braços cruzados. Há 9 dias, metade dos trabalhadores do setor operacional dos Correios estão em greve. O reflexo disso, cerca de 1 milhão de correspondências atrasadas. Em todo o estado, 225 trabalhadores do setor operacional dos Correios estão em greve. Com o atraso nas correspondências, esta aposentada está preocupada com os juros. Nós sempre pagamos nossas contas certinho. E agora? E agora estou pagando com juro. E o juro leva um pouco da gente. Para dar vazão à carga que está represada, necessita de um efetivo dos 100% que tem aqui, mais 200 que nós reivindicamos que sejam contratados agora. Então, pelos nossos cálculos, em torno aí de 125 mil objetos dia está sendo retido aqui no estado do Amazonas. Em uma assembleia realizada na tarde desta quarta-feira, os servidores resolveram continuar com a greve. As reivindicações dos trabalhadores foram negadas em 2 pedidos de conciliação feitos com os Correios. Como consequência, nesta quinta-feira, o TST deve julgar um pedido de dissídio. Por enquanto, 50% dos trabalhadores dos Correios continuam de braços cruzados. E nesse período já houveram 2 tentativas de conciliação por parte do tribunal e todas as propostas que foram apresentadas lá foram rejeitadas na íntegra pela direção dos Correios. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, os reajustes da categoria só tiveram aumento devido aos cálculos com base na inflação e devido às greves em todo o país. Este carteiro diz que o salário é insuficiente. Que o salário, segundo a estatística, que os R$1.000 que a empresa está pagando, não dá para atender as necessidades vitais básicas do cidadão e de sua família, conforme o preceito constitucional do artigo 7º, inciso 4º da Constituição, onde diz que o salário mínimo que o cidadão tem que ganhar tem que suprir as necessidades vitais básicas de sua família. Devido à paralisação, a prioridade está sendo para as correspondências SEDEX. Os trabalhadores reivindicam 43,7% de reajuste salarial. Termina hoje o prazo para solicitar a segunda via do título de eleitor. Quem deixou para a última hora ainda enfrentou fila. Até às 9h30 da manhã, 400 senhas tinham sido distribuídas. Esses eleitores deixaram para fazer no último dia a solicitação da segunda via do título. Fui assaltado e aí eu tenho que tirar a segunda via, né, para votar. Quem precisar do serviço deve levar um documento com foto e um comprovante de residência. Quem estiver fora do domicílio eleitoral vai precisar justificar o voto. E o eleitor que não votou nas últimas 3 eleições consecutivas vai ter o título cancelado automaticamente e deve procurar o TRE. Então eu faço questão de fazer esse esforço para que o meu voto ele vá valer a pena. Hoje o Tribunal Regional Eleitoral vai funcionar até às 18 horas. E o TRE apreendeu panfletos irregulares que seriam distribuídos na campanha da candidata Vanessa Graziotin. Parte do material de campanha da candidata Vanessa Graziotin foi recolhida porque contrariava o que é permitido pela Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral. Nós editamos uma portaria que dizia respeito à proibição de veiculação de imagens e decisões da Justiça Federal em panfletos de um candidato ou do outro.
Na capa do panfleto apreendido, o nome do candidato Arthur Neto. Segundo o advogado da coligação, a informação que constava não fazia nenhum juízo de valor. Na primeira página, uma reprodução de uma sentença da doutora Naira, que proíbe a coligação de Arthur Neto a tocar no assunto farsa do ovo, fraude do ovo, o que quer que seja. Apenas uma reprodução de uma sentença, a sentença esta pública. O advogado da coligação de Arthur ainda vai fazer análise do caso. Ela transcreveu a sentença e está distribuindo, né? Trata-se de uma propaganda irregular, pela qual com certeza vai haver representação, inclusive já está com o Ministério Público. E vamos ver aí então o que vai ser feito, se vai ser por parte da coligação ou o Ministério Público mesmo vai tomar as vezes. Até o caso ser julgado, todos os panfletos vão ficar apreendidos. De início, esse material, eu falo de início que ainda vai ser objeto de análise, de o parecer do Ministério Público, a gente entende que deve ser resguardado. A polícia prendeu na noite dessa quarta-feira uma quadrilha que refinava drogas em um laboratório no Parque 10. Mais detalhes com a repórter Roberta Cunha. Boa tarde, Roberta. Olá, Sigrid, boa tarde. Olha, a apreensão aconteceu por volta das 9 horas da noite de ontem, no bairro Parque 10, depois de uma perseguição policial que começou ali naquelas áreas do Parque 10. Vamos conversar agora com o investigador. As investigações começaram há aproximadamente 3 meses. Como que a quadrilha agia? Bom, nós tínhamos várias informações que o Nacional de Vinho comercializava droga no bairro do Parque 10, né? E que na sua residência funcionava um mini laboratório de preparação para a droga. Acredita-se também que era feito o serviço de disque-entrega ali nas proximidades? Isso, positivo. Funcionava como disque-droga, né? As pessoas ligavam, os clientes ligavam e ele mesmo se deslocava para entregar o entorpecente. Tá bom, então muito obrigada pela participação. Então tá aí. Agora as 3 pessoas presas vão ser levadas para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa até o fim dessa tarde. Sigrid. Obrigada pelas informações, Roberta. Pelo menos 10% da população do Amazonas são dependentes químicos. É o que aponta um levantamento feito pelo governo do estado. Cerca de 40 mil usuários são mulheres, número que cresce nos últimos anos. Em contato com a natureza e através da leitura que a Adriele tenta superar a dependência química. Aos 22 anos, ela ficou viciada em pasta à base de cocaína e sem saber o que fazer. Quando eu vi que eu não tava mais me dedicando ao trabalho, já estava começando... Eu faltei 3 dias seguidos do trabalho, usando. Quando eu gastei todo o meu salário em 3 dias para usar droga. Há 6 meses, ela está em tratamento. Trabalha no centro e divide com as colegas a esperança de um dia se recuperar totalmente. Pelos corredores da casa, são muitas histórias. Essa jovem se envolveu com drogas aos 14 anos. Aos 21, chegou ao fundo do poço. Vendia cocaína para sustentar o vício. De 10h30 eu começava a usar droga até de manhã. Parava a hora que eu queria. Um levantamento feito pelo governo do estado esse ano mostrou que 10% da população do Amazonas, quase 359 mil pessoas, são dependentes químicos. Desse total, a maioria, 90%, são homens, mas cresceu em muito o envolvimento de mulheres com as drogas. A pesquisa estima que elas sejam cerca de 40 mil usuárias, mas esse número pode ser maior. A estatística é complicada de se fazer porque a mulher dificilmente aceita a dependência e o tratamento. Muitas foram abusadas, muitas viveram nesse mundo da prostituição, então elas não têm confiança. Muitas vêm com esse pensamento assim, eu nasci para ser usada. Há 11 anos, a Fazenda Esperança trata de dependentes químicos aqui no estado. Inicialmente, o trabalho só era feito com homens. Só há 7 anos é que foi criada essa ala feminina aqui no quilômetro 14 da BR-174, que liga Manaus a Presidente Figueiredo. Justamente pela demanda, muitas chegavam aqui pedindo algum tipo de auxílio. Hoje, mais de 300 mulheres já passaram pela casa. O álcool normalmente é a porta de entrada para a dependência química. Depois vem o contato com a maconha e as drogas mais pesadas, como a cocaína e o crack. Antes de buscar a recuperação, muitas se prostituem e se envolvem em crimes. Nessa clínica, a reabilitação é realizada em 3 fases. A primeira é a adaptação. Depois, vem o tratamento primário, que dura 5 meses. E logo em seguida, a reinserção, quando elas são preparadas para voltar à rotina. Quem já passou pela experiência tenta ajudar. Genilda é ex-usuária.
Agora, como voluntária há quase 2 anos, sabe da importância do apoio. Quando uma menina chega, a gente já conhece todos aqueles sintomas. Então fica mais fácil para a gente compreendê-las, porque a gente já passou por aquilo e mostrar que é possível. Cada uma encontra forças em algo diferente para superar o problema. Mas no final, o que elas querem mesmo é construir uma história diferente. Se é possível para mim, é possível para você também. Minha família não acredita mais em mim. Então eu vou mostrar para ela que eu tenho força de vontade de conseguir, né? Para mostrar para eles que eu consegui. Depois do intervalo, mulher presa por cortar a barriga de grávida é ameaçada de morte na cadeia pública. Ela foi transferida para o complexo penitenciário Anísio Jobim. E ainda você acompanha os detalhes da abertura de mais uma edição do Festival de Música no Teatro Amazonas. Agora em Manaus, 1h e 5 minutos, nós voltamos já.